Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a mais um encontro sobre essa parte introdutória, generalista, né? O Swami Paramartananda está fazendo sobre o tema Upanishad. Ele deve começar o Upanishad no capítulo seguinte. Na verdade, ele vai falar do canto do Upanishad no capítulo seguinte, né? Então, a gente só vai começar o Upanishad mesmo no capítulo 5. A gente está terminando o 3. Eu tinha parado antes, no meio de um assunto, né? Era essa frase aqui: você está procurando por si mesmo. Mas como a gente ficou 2 semanas sem ter encontro, então eu vou retomar do começo do parágrafo, né? Que é um pouquinho antes, ele começa aqui, ó. Então, o Vedanta diz que você nunca poderá alcançar Brahman fazendo algo. Vocês encontraram aí? É que, ao fazer algo, você só pode alcançar o Apurna, o finito, né? Por quê? Porque a ação, ela é uma experiência, ela está no ambiente onde nós temos objetos, né? A ação é um objeto também. Então, ela é finita. E você não tem como alcançar através de uma atitude finita ou infinito, né? Quando você move as pedrinhas no campo da finitude, você vai obter resultados finitos. Então, eu conserto meu carro, isso vai demorar um tempo, depois ele quebra, né? Eu venho a essa vida aqui, isso dura um tempo. Daqui a algum tempo, esse corpo morre, eu vou embora. Mas aqui a gente está falando de alcançar o infinito, alcançar o ilimitado. É uma palavra melhor do que infinito, porque infinito a gente já pensa no finito, né? E o ilimitado é mais difícil você pensar em algo limitante em relação ao ilimitado, né? Fica bem mais abstrata, né? Esse tipo de pensamento. Então, ao fazer algo, você não pode alcançar Brahman, que ele é ilimitado, ele é infinito. Assim, novamente, a pessoa pergunta: como alcançar Brahman? Diga-me como alcançar Brahman. O Vedanta diz que você não pode alcançar Brahman, porque tudo que é alcançado vem com os doshas, né? Vem com os defeitos, aqueles defeitos inerentes a qualquer ação. Não são ruins, são inerentes. Se a pessoa acha que o dosha ele é ruim, não é que ele seja ruim, ele é inerente à ação, né? Ele é um side effect, ele é um efeito colateral da própria ação, né? Você não pode alcançar Brahman, mas a salvação é que você não precisa alcançar Brahman, né? Aí começa o Vedanta a dar um nó na cabeça da pessoa espiritualizada, porque ela vai tentar usar a bagagem espiritualizada dela para lidar com isso, mas ela está lidando com uma outra ordem de realidade. O que que ela tomava por espiritualidade pelo Vedanta? O Vedanta, o Vedanta vai considerar aquilo um materialismo espiritual, um materialismo sutil, né? Então, isso confunde muito o buscador que vem com a bagagem espiritual, quando ele entra em contato com o Vedanta, né? Você não precisa alcançar Brahman. Você não pode alcançar Brahman porque você não precisa. É um quebra-cabeças. Quando você chega no Vedanta, a primeira vez, é tudo um quebra-cabeça.
O Vedanta, dentre essas disciplinas espirituais, ele é absolutamente revolucionário. Você não precisa alcançar Brahman. Logo, a questão é, como é que é isso, então? Veja bem, né? A gente tem que entender como é que a gente funciona. Por que que a gente faz essa pergunta? Como é isso? Me mostre. O que que eu tenho que fazer? Na verdade, o Swami agora ele vai explicar um condicionamento inerente à existência humana. Como é que é isso? O problema é que a gente está acostumado a seguir orientações para conseguir coisas, né? E por que que a gente busca uma orientação para conseguir coisas? Porque a gente quer as coisas para tomar posse delas, né? Não é a dobradinha eu, meu. Sempre que você se vê como um eu separado, necessariamente acompanhando você como se fosse uma sombra, né? Sua sombra, sob o eterno sol, está lá o meu. Então, a gente está acostumado a pedir orientações para tomar posse de coisas. Mas não é disso que o Advaita Vedanta fala. O Vedanta não está interessado nisso, porque ele sabe que a sua natureza é pura, é ilimitada. Então, o que que acontece? A gente projeta esse nosso vício como uma identidade separada nesse assunto. Ou seja, a gente, no fundo, olha inicialmente Brahman como se fosse um objeto. Então é isso, eu vou tomar posse de Brahman, né? Eu quero tomar posse de Brahman, eu quero tomar posse de Brahman como uma compra antecipada. Você vai lá, pega Brahman, né? E fica lá com você, né? Agarra então o Brahman, coloca numa sacola e saia por aí com ele. Eu tenho o Brahman. Mas não é nada disso, né? Fica muito confuso para o aspirante espiritual. Ele tem que ir muito devagar, com muita calma, tem que contemplar muito, né? Você não está tomando posse de uma coisa. Em última instância, você é Brahman, você está sempre aí. Só que agora você vai ter que ser mostrado como lidar com isso, porque é muito inusitado, né? Nessa altura, o Vedanta ele desconcerta o buscador espiritual de vez. Ele disse que o Brahman não é nada além de você mesmo. Cara, como assim eu? Como assim? Brahman não é nada além de eu mesmo, né? Que problema é esse? O que é isso que para mim não está fazendo sentido, né? Tattvanasi, tu és aquele, né? Tu és aquele que você disse que está longe, né? Eu e Deus. Então, essa frase é uma frase que ela é direcionada ao Jiva. Você que está em dúvida é você mesmo, aquele lá que você sempre bota longe. Você diz assim, olha, eu aqui e Deus lá. Aí o Brahman diz assim, não, você é esse aquele, então, na verdade, não é aquele, só tem você. É isso que ele está querendo dizer. O que você está procurando não está em nenhum outro lugar, né? Olhe para si mesmo. Todo Upanishad ele é muito categórico nisso. A gente não deve procurar o que somos, em última instância, no mundo fenomênico. Todo Upanishad é categórico quanto a isso, né? Não vá tentar aprender, apreender o que você é no mundo fenomênico. Por quê? Porque você não é um fenômeno. É esse que é o problema. Você não é um fenômeno. Então, isso dá um pouquinho de problema também. Tem gente que diz assim: ah, mas eu sou, mesmo uma pessoa espiritualizada, ah, mas eu sou um espírito em evolução. O Vedanta vai dizer: não, na verdade, espírito só tem um, né? Você não tem por que evoluir. Quem evolui, quem se modifica, não é você. Você sabe das modificações que estão ocorrendo. O que é você, afinal de contas, né? Não procure nenhum outro lugar. Você não é nada do qual você está ciente, em qualquer nível, né? Nada. No nível sensorial, no nível mental, no nível de ideias sutis. Você não é nada disso. O que você procura é somente e tão somente você mesmo. Na verdade, você está procurando por si mesmo. Esse é o tal do Brahman. Só que a visão que o buscador tem de si mesmo é de algo limitado.
É por isso que ele virou um buscador, né? Porque a visão que ele tem dele é de algo limitado. Então, eu, na verdade, sou ilimitado, a equação começa a ficar complicada. Você vai ter que ser mostrado, vai ter que disciplinar o olhar, a mente, para aprender a enxergar o imutável, para poder ver o imutável em qualquer situação, né, como você mesmo. Mas primeiro, você vai voltar para você mesmo. É o passo inicial. Esquece o mundo fenomênico. Por enquanto, depois você vai ver que o mundo fenomênico é meramente você mesmo, aparecendo como uma aparição, sem existência própria. Por isso que se diz que o mundo fenomênico é como se fosse um fantasma, porque ele não tem aparição, ele não tem existência própria, né? A existência dele depende de você. Você é a consciência ilimitada, a pura existência. Então você está procurando por si mesmo. O que é Nirdoshan Brahman? O Brahman sem defeitos, o Brahman sem limitações, né? Nirdoshan, ele não tem defeito, não tem limitação nenhuma. O que é Nirdoshan Brahman? É o eu sou. Você começa por aí. Por isso que o Ramana Maharishi, que influenciou toda uma geração de apontadores diretos do Ocidente, ele dizia para você se agarrar ao eu sou. Nisargadatta Maharaj também. Agarre-se ao eu sou, é o que você tem, é onde você pode ficar, né? Eu sou, basicamente é isso. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, diz o Vedanta. Mas o problema é que não conseguiremos aceitar essa declaração. Esse tópico é muito importante, o que ele vai falar aqui, né? Ele vai explicar funcionalmente a dificuldade. Por que que ela é difícil? E como é que ela pode ser superada? Porque às vezes a pessoa vê um encontro desses, ou uma aula, etc., e diz assim: você é Brahman, mas a pessoa continua vendo Brahman como algo muito distante dele, né? O Swami Dayananda, ele dava uma sugestão que depois foi aproveitada por alguns discípulos dele, inclusive o Swami Paramarthananda. Ao ler Brahman, bota eu. Eu quem? Eu é. Você vai ser quem? Só tem você mesmo, né? Brahman não é uma coisa distante de você, é você mesmo. Essa consciência ordinária que está aí funcionando é o próprio Brahman. É a única que tem, não tem outra. Todos os jivas são essa mesma consciência que você está usando agora, ordinariamente, para tomar ciência de tudo. Precisa de contemplação. Se tiver alguma coisa na bagagem espiritual que está batendo com isso, essa coisa, essa questão, ela tem que ser afastada e a pessoa tem que contemplar usando o direcionamento das escrituras e do ensino, para ela impedir o conflito, para conseguir entender essa equação. Essa equação, por enquanto, não faz sentido, né? Não conseguiremos aceitar essa declaração. Qual é a declaração que a gente não consegue aceitar? Eu sou o Brahman perfeito, né? Nirdoshan Brahman. Muito embora eu respeite o Veda como algo originado do próprio Deus, né? Eu tenho esse respeito, mas isso não entra, né? Não tem como aceitar isso. Eu estou muito habituado a tirar conclusões com base nas minhas experiências. E as minhas experiências, elas me mostram, se elas são aceitas imediatamente, decodificadas pela mente imediatamente, elas só vão mostrar as minhas limitações, né? Por quê? Porque eu não estou estudando a minha experiência. Eu embarco na minha experiência. O mais importante para um jiva, né, corriqueiro, habitual, é ele embarcar na experiência. Ele não estuda a experiência dele. O Vedanta vai ensinar você a estudar a sua experiência enquanto você está embarcado nela. Você vai usar sua mente para outra coisa. Veja, é uma dificuldade mesmo. Eu tenho fé em Deus.
Eu também tenho fé nos Vedas. Eu tenho Shirada em Deus, né? Eu vejo Deus como algo confiável, algo único, que eu posso acreditar. Eu tenho também Shirada nos Vedas. Com devido respeito a Deus e ao Veda, nunca poderia aceitar a ideia de que eu sou o Brahman perfeito. O seu condicionamento de personalidade, de uma identidade separada, ele não tem como aceitar isso. Ele vai ter que ser trabalhado para que isso seja aceito. Não é um defeito do seu condicionamento, é um resultado do seu condicionamento que torna a aceitação disso impossível. A dinâmica do seu condicionamento leva a esse tipo de posição. As pessoas confundem muitas coisas. Elas dizem assim, então eu sou a montanha? Não, não é bem isso. A montanha está aparecendo em você. É uma linguagem melhor. À medida que a mente vai se aprofundando nessas nuances, ela vai entendendo por que que o Vedanta ele usa esse tipo de aproximação. Ele usa esse tipo de aproximação para prevenir muita confusão que ocorre, né? Eu não tenho como aceitar essa ideia usando a minha bagagem que eu tenho até agora, inclusive a espiritual, né? Se a minha bagagem espiritual tivesse dado certo, no sentido de me compreender uno, indivisível, eu não estaria no encontro de Vedanta. A coisa é simples, né? O que é complicado é o lidar com esse tipo de bagagem. É esse tipo de bagagem que está impedindo esse tipo de reconhecimento. Por isso que a linguagem do Vedanta ela está sendo aplicada ao Jiva, ela conversa com o Jiva, porque ela tem que entrar no mundo do Jiva, dos condicionamentos do Jiva, e desfazê-lo. É isso que ela faz, né? Não é só o Vedanta que faz isso. Outras abordagens também, todos eles veem a necessidade de desfazer, né? Não que você vá ficar um descondicionado inútil, sem conseguir usar a parte funcional dos seus condicionamentos, inclusive amarrar o seu sapato, por exemplo. Não, não, você não vai fazer isso. Você vai continuar funcional. Você só vai saber separar o que é condicionamento, né, do que é realmente a sua realidade em relação a esse condicionamento. Você não é o condicionamento. Por enquanto, você está se vendo como um condicionamento, né? Esse é o problema. Eu não tenho como aceitar essa ideia. Aí é que ele destrincha. Por quê? Nós somos basicamente experienciais, somos dominados e carregados para lá e para cá pela experiência. É o samsara. O samsara ele te carreia como se fosse uma enchente, carregando detritos aí que vai encontrando pelo caminho. Leva você para onde ele quer. O que é isso? Isso quer dizer que você está basicamente condicionado pela sua experiência. Tudo que você tem é a sua experiência, se vendo como uma identidade separada, né? Qual é a minha experiência? A minha experiência, ela me aponta o tempo todo que eu sou repleto de imperfeições, de limitações. Em qualquer nível, vejo que só tenho experimentado a imperfeição. Todos os salões de beleza estão prosperando por melhorar o nariz, alinhar dentes, tonificar cabelo, tonificar pele. Todos eles me lembram o quê? Me lembram que eu sou imperfeito, né? Que eu vejo defeitos em mim. E eu sei que são limitações. Isso que é interessante, né? Você sabe que é uma limitação, você sabe que está limitado, sabe que tem algo que está segurando a sua liberdade, alguma coisa não está compatível. É como se o ser humano ele vivesse uma experiência esquizofrênica. Tem o lado dele que indica para ele que ele é livre e feliz. E um outro lado dele, experiencial, mostra que, na verdade, ele é limitado. Então, é como se o ser humano ele fosse algo rachado, algo quebrado desde o começo da experiência dele.
a realidade dele é tão poderosa como o Brahman que ela impregna a experiência dele com essa insatisfação, com essas imperfeições. Por quê? Porque, no fundo, ele sabe que ele não é limitado, né? É o mesmo motivo pelo qual todo ser humano busca a felicidade. Por quê? Porque a potência dele como Brahman é tão grande que isso impregna toda a experiência dele e faz ele buscar a felicidade na experiência, por pura ignorância. Não tem, não, ninguém tem nada contra a experiência, mas procurar felicidade na experiência vira um problema, porque as experiências são transitórias. E a pressão que você sofre de você mesmo, daquilo que você é de verdade, desse eu verdadeiro, é uma pressão que sempre vai te deixar insatisfeito com a experiência. Por quê? Porque é uma pressão vinda do ilimitado que você é. E você sempre vai encontrar na experiência o quê? Uma limitação, né? Então, você sente aquela ilimitação, mas na hora da experiência você vai esbarrar numa limitação. Ou seja, eu estou procurando a ilimitação no limitado. Por quê? Por pura ignorância. Não é que eu seja burro nem nada, é que eu estou imerso no condicionamento. Isso não é um problema, isso é algo a ser constatado e resolvido. Não chega a ser um problema, é algo solúvel, né? Veja, em todos os lugares, o que eu experimento é a imperfeição, é a limitação. E não é só isso. Mesmo que eu não a experimente, todas as outras pessoas da família dizem regularmente o quê? O Davacarai, que em tamil quer dizer seu imprestável, seu inútil. Toda a família não fala isso. Pô, você é um inútil. Você não faz nada. Muitas vezes a criança começa a ouvir isso, ela é muito nova, ela não vê problema nenhum, ela não vê limitações, não vê problema nenhum, mas uma hora vai um pai, uma mãe ou um irmão mais velho, vem cá, seu imprestável, você está muito bem aí, vem me ajudar a fazer alguma coisa. A criança, engraçado, por que eu sou imprestável? Eu não estou vendo problema em nada, né? Então a gente vai sendo ensinado a nos olharmos desse jeito. Quando éramos crianças, os pais nos diziam isso. E quando somos pais, os filhos também dizem isso para a gente. Você não nos educou corretamente. Se você falar de religião, eles vão reclamar que você não falou de religião. Se você não falar de religião, vão reclamar também, né? Então, a gente está sempre lidando com as limitações, sempre. A impressão da experiência, ela é limitada. Uma criança não sente tanto isso, mas ela vai sendo acumulada, né, de um monte de detritos que vão indicando a ela que ela é vista como uma limitada também, como algo cheio de limitações e imperfeições. E aí ela começa a repetir esse programa. A gente vai sendo condicionado, especialmente pelo quê? Por aqueles ambientes que nos são mais caros, o ambiente familiar, o ambiente dos amigos. Por quê? Porque nesses ambientes nós temos confiança. Então, se um pai diz que você está criando problema, a criança vai achar que ela está criando problema mesmo, né? Ela confia no pai. Se o pai está falando é porque é verdade, né? Primeiro, como crianças, temos que ouvir isso dos pais. E como pais, a gente vai ouvir isso das crianças. Dos vizinhos, o tempo todo temos que ouvir isso. Assim, eu acabo ficando com a ideia profundamente arraigada de que eu sou imperfeito. E essa ideia era baseada em quê? Na minha experiência. Vocês estão entendendo por que o Vedanta ele separa tanto essa ideia de conhecimento e experiência e que a liberação é um conhecimento firme? Estão compreendendo por que é isso? Porque é na experiência que você se perde, que você acha que você é algo experienciável, né? A pessoa acha que ela é algo experienciável. Não, ela não é um algo, e muito menos experienciável. Então, o problema de toda a minha imperfeição é que eu estou baseado na minha experiência. Por isso que o Vedanta insiste. O conhecimento libertador, ele não é uma experiência, ele não é experiencial.
não é uma experiência que vai libertar você. É isso sim um conhecimento que você tem que assimilar. Como? Contemplando, né? Você ouve o que que o Vedanta diz, você raciocina sobre o que que o Vedanta diz, elimina as incompatibilidades entre o que foi dito e a sua bagagem pessoal, elas têm que estar compatíveis, e você agora vai contemplar, né, esses ensinamentos na sua experiência ordinária, na sua experiência diária. Você vai investigar a sua experiência. Por que que eu vou investigar minha experiência? Porque eu estou garimpando a minha experiência para eu separar lá o que que é real daquela experiência, ou seja, eu, e o que que é irreal, ou seja, o que que é aquilo que não tem existência própria, que é efêmero. É isso que o Vedanta vai ensinar para a pessoa. É. A minha experiência, que é uma fonte de conhecimento, lembra ali que ele chamou de Anubhava Pramanã, né? Diz que eu sou imperfeito. A minha experiência me passa isso, eu sou imperfeito. O Vedanta Pramanã, né? É o meio de conhecimento do Vedanta, que é a escritura, ele diz: não, você é perfeito. Então a questão é: eu sou um miserável Jivatma ou eu sou o maravilhoso Paramatma Brahman? E aí? Essa que é a questão. O Vedanta, ele assegura, né, que você é Brahman, é o Paramatma. E a sua experiência, a qual você está identificado desde a sua mais tenra infância, lhe diz que não. A sociedade diz que não. Sua família diz que não, né? Diz que você é algo imperfeito, falível, cheio de defeitos. Então, diante dessa muralha toda de oposições, é que você vai trabalhar para compreender esse condicionamento e como olhar além dele. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nesse tipo de atuação que se faz, que é uma investigação, você vai encontrar todo tipo de obstáculo possível. Se você fosse fazer isso, esse tipo de investigação, no ambiente onde as pessoas sabem que elas são o Brahman, que elas são o ilimitado, elas são o único eu, a consciência, a existência única, o trabalho seria infinitamente mais fácil. Você teria um meio, teria pessoas, famílias te apoiando. Aqui, invariavelmente, quando você afirmar alguma coisa contrária ao seu condicionamento perante outras pessoas, você vai estar afirmando algo contrário ao condicionamento delas também. Portanto, não leve essas coisas para as outras pessoas, porque você vai criar inevitavelmente um conflito. Por quê? Porque as outras pessoas são ruins? Não, porque elas estão condicionadas a achar que elas são de uma determinada forma. E um ser humano, um jiva, quando ele estabelece uma identidade, ele defende essa identidade com profunda ferocidade. É uma característica dessa experiência que a gente passa, né? Então, a minha experiência me diz que eu sou um miserável jivatma, né? E o Vedanta, ele diz, não, não tem nada a ver. O que que você é o maravilhoso Paramatma, o ilimitado. E agora? A minha experiência me diz que sou o primeiro e o Vedanta diz que eu sou o segundo. Vamos lá, tem uma campanha eleitoral. Em quem devemos votar? A maioria das pessoas vota em quem? Veja bem, pela experiência dele, mesmo depois de estudar esse Upanishad todo, é como se eu não estivesse falando de você. É como se isso não se referisse a você. Isso é uma coisa que ele tem muito na experiência dele, né? Ele ensina há muito tempo. Aí ele vai, fala, né? Às vezes um Upanishad, uma escritura, demora anos. Ele está lá, pá, pá, pá. E muitos que estão ouvindo acham que aquela escritura não é sobre eles, é sobre Brahman. Eu já vi alguns professores falando isso, ele dizendo, "Pô, é meio frustrante, porque você passa um tempão falando, falando, e a pessoa fala de Brahman como se fosse algo muito distante.
E todo ensino é dizendo da natureza última dessa pessoa. Ou seja, o ensino está falando de quem? De nós. É por isso que ele está meio que aqui reclamando. Ele está dizendo aqui, né? É como se eu não estivesse falando de você. Eu estou aqui há semanas, meses, anos falando disso e o estudante ainda não entendeu que todo Upanishad é sobre ele. Ele, a natureza dele, estudante. Todo Vedanta é sobre ele, a natureza dele, estudante. O Vedanta, ele está falando de você, de mim. É disso que ele está falando. É nisso que ele está interessado. É nisso que Ishvara estava interessado quando mandou essas escrituras. Não, eu tenho que mostrar para eles que eles não são nada disso que eles estão achando. O sistema que eu criei, ele é bom para iludir mesmo. Eu vou ter que criar um contra-sistema aqui, porque o programa é muito pesado, né? E é tão pesado que ocorre isso. A pessoa ouve um Upanishad meses a fio, anos a fio, e ela ainda fica com a impressão de que aquilo ali não está falando dela, né? É muito, muito difícil votar no Paramatma. Muito difícil. Portanto, sempre que houver confusão, um problema, sempre que você tiver um problema, deve haver uma investigação. Quando a ignorância é completa, ou seja, quando não há confusão devido ao fato da ignorância imperar 100%, né? Nenhuma investigação é necessária, porque não tem confusão. A confusão só surge na dúvida. Quando o conhecimento é completo, nenhuma investigação é necessária, porque a investigação serve para que a pessoa conheça sobre ela. Então, quando há conhecimento parcial e ignorância parcial, é preciso investigar. É só nesse caso que a investigação existe. Às vezes, essa metáfora ela ocorre em alguns exemplos muito comuns na sabedoria védica. Um deles é aquele clássico da corda e da cobra, né? Que todo mundo aqui já ouviu várias vezes. A história, quando ela é bem contada, ela diz que esse engano ele é cometido no lusco-fusco, né? É no começo da noite. No começo da noite, não há escuridão total e não há claridade total. Você tem uma meia situação, né? É nessa meia situação onde há um misto de realidade e irrealidade que é onde a confusão pode ocorrer. Aí vem a necessidade da investigação. Na fábula que foi falada, né, no exemplo que foi falado da corda e da cobra, quem faz a investigação, na verdade, é aquele velhinho que aparece, né? Ele tem uma luz, ele tem um conhecimento e ele ilumina aquele ponto que é um ponto de divergência. E ele mostra, está vendo? Não é nada disso. É aquilo que o Vedanta vai fazer com todos. Ele vai trazer uma luz, ele vai mostrar a sua experiência com cuidado, ele vai dizer, olha, está vendo? Se você olhar a sua experiência com cuidado, você não tem a menor possibilidade de afirmar que a experiência está te definindo, está te limitando. Você não tem como ser definido pela sua experiência. Então, essas metáforas são muito boas. É o que ele está querendo dizer aqui. Quando a ignorância é completa, né, se houvesse só noite ali, você nem ia ver cobra, não ia ver nem ilusão. Você não ia ver nada, né? Você não ia ter um problema ali, haveria ignorância total. Se houvesse só a luz do dia, você não ia confundir uma cobra com uma corda, mas no lusco-fusco, sim. Então, sempre que tem essa discrepância, aí sim, aí você investiga. Quando há um conhecimento parcial, juntamente com uma ignorância parcial, né, num determinado contexto, aí sim, aí é preciso investigar. Nesse caso, a investigação é necessária, porque existem dois pontos de vista em disputa. É que nem quando lemos no jornal que alguém está morto e enterrado, e depois de 3 ou 4 meses vai ter que ocorrer um inquérito em alguma delegacia policial, colocando aquela morte sob circunstâncias suspeitas. Depois disso, o que eles farão?
eles irão fazer a exumação do cadáver e tentar analisar todas essas coisas. Por que eles não fizeram o inquérito antes? Porque não havia suspeita. Quando há dois pontos de vista em disputa, é preciso um inquérito. Se eu estou convencido de que sou apenas um miserável Jivatma, não é necessária investigação, né? Então, é por isso que Krishna diz para Arjuna, não vá perturbar é, os Jivatmas que estão imersos na experiência. Eles acham que eles são aquilo ali mesmo, não há dúvida ali. Para que você vai perturbar eles? E vão ficar com raiva de você, né? E não vão entender nada do que você quer falar. Em vez de ser algo, em vez de você ser uma luz para eles, você vai ser um problema. Mais um, mais um problema. Né? Por isso que o Vedanta não faz proselitismo de si mesmo. Né? Ele responde aos que buscam ele, porque o assunto é muito delicado. Né? O Vedanta está dizendo que a sua identidade é outra, e é a identidade única que existe, e que tudo é essa identidade única. Então, é muito radical. Né? Cadê aqui? Onde é que eu estava aqui? Aqui. Não, se eu estou convencido de que sou apenas um jivatmazinho qualquer desses, né, na experiência, correndo atrás dos meus sonhos, querendo os meus prazeres, fugindo dos meus desagrados, então não precisa de investigação. Você pode ver, as pessoas não estão interessadas. O Vedanta é para poucos, porque as pessoas não têm interesse. Não é que seja difícil, o que tem é falta de interesse mesmo, né? Não é necessária investigação, porque não há conflito. Agora, se eu estou convencido de que eu sou maravilhoso Paramatma, não há por que investigar, né? Então, para quem já sabe que é a própria existência, vai investigar o quê, se já está resolvido? Não tem dúvida. Mas agora qual é o problema? A minha experiência diz que eu sou o Jivatma, eu sou um Jivazinho. O grande Vedanta, né, o Vedanta milenar, diz que sou Paramatma. O Vedanta é uma fonte confiável. Não se trata de notícia de jornal, da qual você pode duvidar. Vedanta não é um jornal, né? E, portanto, uma investigação é obrigatória. Então, tá vendo por que que ele comentou lá em cima? Vocês estão notando como é que tudo que ele está falando vai se montando, que nem um grande sistema de compreensão? Vocês lembram que ele falava lá em cima que a escritura ela é a base fundamental do ensino? Né? Porque é a escritura que está dizendo que você não é essa entidade experiencial. Então, a escritura, ela usa a base experiencial, né? Por quê? Porque ela investiga a experiência. Agora, o que que o estudante tem que fazer é ele dar um voto, né, de confiança na escritura, porque ela é a base. A pessoa vem para o Vedanta, ela tem que tomar a escritura como o farol básico desse ensino. É o baluarte, é a base, é a fundação. Então, o Vedanta é uma fonte confiável. Se a sua investigação não está batendo, não está fazendo um match com o que é falado nas escrituras, aí você tem que rever essa investigação com extremo cuidado. Essas investigações são muito delicadas. E enquanto você investiga, você está trabalhando em dimensões muito sutis dessa sua expressão como jiva. Você está trabalhando em níveis assim mentais muito delicados, autoconceituações, modos de ver a si mesmo, né? Identificações. Às vezes as identificações são puramente mentais. Tem gente que não tem identificação com o corpo, mas tem identificação com uma ideia. O que que é o mártir? O mártir é um cara que levou isso até as últimas consequências. A identificação dele com o ideal dele era total. O Vedanta quer ir além disso também, né? Então, é extremamente delicado. Esse tipo de capacitação para andar no delicado da sua psique
ele é apoiado pelo Vedanta também. A gente vê isso, isso é muito delicado, é algo que tem que ser feito com muita calma, muita atenção. A pessoa ela investiga várias vezes uma coisa e ela erra na investigação, ela comete enganos, então ela tem que voltar, e ao voltar e refazer as coisas, ela enxerga impedimentos da construção da personalidade dela que ela não tinha enxergado antes. Por isso que é preciso muita, mas muita paciência. Por isso que o Vedanta tem tanto recurso, né, para dotar a mente da pessoa de uma estabilidade, de uma persistência e de uma convicção que vão ser fundamentais ao lidar com esse problema. Porque as raízes da ignorância são muito profundas, são muito arraigadas, e o programa de ignorância, ele é perfeito. É um programa de ignorância tão perfeito que você não toma isso como um programa e muito menos como uma ignorância. É um programa delusório. Ele é uma ilusão, mas ele é perfeito. Então, é por isso que a pessoa ela tem que ter tirada na escritura, né? Ela vai investigar até que a investigação dela traga para ela as conclusões que estão na escritura. Esse é o norte. A pessoa vai lá, ela dá com os burros na água, ela diz, pô, a escritura não diz isso que eu estou verificando aqui, vou voltar. Aí volta para a fila. Investigação, você volta para a fila o tempo todo. Volta, até que o que está na escritura fica claro, né? Então, veja, o Vedanta ele é totalmente confiável. A escritura ela é totalmente confiável e ela é a base do Vedanta, né? A experiência e o raciocínio apoiam a escritura. Elas apoiam em quê? No estudo da experiência, né? E, portanto, nesse caso, a investigação, então, ela é obrigatória. Obrigatória. É o único jeito de lidar com isso é investigando. Portanto, o buscador espiritual deve começar a autoinvestigação. Autoinvestigação. Atenção, cuidado. Não se trata de verificar o que há em prateleiras. O que ele está querendo dizer com isso? Não é para você lidar com a autoinvestigação como se estivesse lidando com um modo de prescrutar coisas na sua vida habitual, de ir atrás das coisas no mundo fenomênico. Não é isso, né? Nós vamos ao shopping investigar as prateleiras. Aqui é outra coisa, é autoinvestigação, Atma Vichara. E vamos investigar para descobrir o quê? Se eu sou um Jivatma miserável ou se eu sou o maravilhoso Paramatma. E suponha que, felizmente, eu descubra que, na verdade, eu sou o maravilhoso Paramatma. Logo, eu sou Brahman, que é livre de todos os tipos de limitações. Tal como esse personagem aqui, ó, Trishanku, no Taittiriya Upanishad. Ele está citando os Upanishads como aperitivo, né, para que você tenha fome de ouvir mais Vedanta. Que às vezes eu ouço muito o Swami Sarvapriyananda, da missão Ramakrishna, que ele é muito bom em Jnana Yoga. E às vezes ele brinca com a audiência dizendo que o Vedanta é bom para deflagrar sono, porque o Vedanta ele exige um uso da mente no nível sutil que a mente em geral não tá condicionada, então dá sono mesmo. A mente fica de saco cheio, ela olha e diz, pô, coisa chata, eu vou dar uma descansada, eu vou dormir. Ela fica dominada por tamas, né? Ela não está acostumada a trabalhar desse jeito, né? Então, ela adormece. Aí, muitas vezes, você está no grupo de Vedanta, você vê as pessoas cabeceando, né? Tom, tom. A mente da pessoa ainda não se acostumou a trafegar nesse tipo de sutileza, né? Mas isso vem com o tempo, né? É preciso uma persistência. Isso pode demorar um bom tempo, né? Um bom tempo. Aí, também considerando que a gente está se condicionando aqui há um bom tempo, há décadas, até que desfazer isso demora pouco tempo, né? Demora pouco tempo se levar em conta o tempo que a gente já investiu no condicionamento, né? Então, eu sou o maravilhoso, o Brahman único, sou o mais rico na criação.
exclusivamente por minha causa, tudo está funcionando. Toda essa glória de si, ele declara e desfruta. Assim, a espiritualidade é definida como Atma Vichara. O conhecimento espiritual é chamado de Atma Vidya, né? Da busca de objetivos materiais, agora eu busco o autoconhecimento. Agora, portanto, segue-se a investigação de Brahman. Esse é o primeiro aforismo dos Brahma Sutras, né? Nesse momento, a questão é: como é que a gente deve conduzir a investigação? Vocês sabem que os Brahma Sutras, junto com os Upanishads e junto com o Bhagavad Gita, são as escrituras fundamentais do Vedanta, né? Muitas questões técnicas estão centradas nisso, que discutirei gradualmente no devido tempo. Esse ambiente onde se conduz a investigação é qual? Qual é o ambiente onde ocorre a investigação? O que você vai investigar? O ambiente onde ocorre a investigação é a sua mente. Você vai investigar tudo o que tem nela que está atrapalhando o seu autorreconhecimento. Por isso que esse ensino todo ele é voltado para o Jiva. Ele fala do Jiva, da realidade última, para o Jiva e como lidar com isso, para que não dê aquele problema lá em cima, né? Eu sou miserável Jivatama, conforme meu condicionamento e minha experiência me mostra, ou eu sou a própria existência ilimitada, indefinível, né, sem defeitos? O que eu sou? O ambiente é o ambiente das construções psíquicas da pessoa, são os ambientes sutis dela. Na verdade, o que o Vedanta vai fazer é deixar as claras as sobreposições que a gente usa em cima das nossas experiências. É isso que ele vai investigar, assim, determinadamente. Cada interpretação que você tiver, que não tiver de acordo com a escritura convida você a mudar essa interpretação, mas mudar às cegas? Não. Mudar baseado na investigação, né? E como é que se processa a investigação? A investigação vai se processar de inúmeras formas, mas ela vai sempre trabalhar com a escritura como base e com a experiência e o raciocínio como subsidiários, como apoios. É assim que procede, vai sempre usar esses três, sendo a escritura como básico. Por que a escritura é o básico? Porque a escritura não é fenomênica. E o seu raciocínio e a experiência são fenomênicos. E o que está querendo ser mostrado para você é que você não é um fenômeno. Você é a base devido à qual qualquer fenômeno existe. É isso o que a escritura vai querer te mostrar através da autoinvestigação. É o que o é por isso que segue agora essa introdução aqui dos Brahma Sutras. Ó, agora, portanto, segue-se a investigação de Brahman. Quando eles botam assim agora, né, nessas escrituras do Vedanta, eles estão querendo dizer o seguinte: dadas as qualificações indispensáveis ao estudante, segue-se, né, a investigação de Brahman. É isso que eles querem dizer com esse agora. A escritura ela parte do pressuposto que ou você é qualificado ou você vai fazer de tudo para ter a qualificação para entender isso. É isso que a escritura ela parte do pressuposto. Ela está conversando com um jiva qualificado para lidar com isso. Ah, não se incomoda com isso, que tem muito recurso para lidar o preenchimento dessas qualificações, muito recurso. A necessidade delas vai aparecendo também com o passar do tempo, né? Então, agora ele diz assim: nesse momento, a questão é a seguinte: como é que a gente vai conduzir a investigação? Isso aí que é a base, essa é a base de todo esse sistema. Muitas questões técnicas estão centradas nisso. E eu vou discutir gradualmente no devido tempo, ou seja, eu vou discutir aos poucos à medida que a necessidade for aparecendo.
né? Você não vai ter um compêndio, um manual de investigação, né? Essas coisas vão aparecendo, elas vão sendo tratadas no seu devido tempo e no devido contexto. Quando estudarmos outros Upanishads, em cada um deles darei uma introdução, na qual lidaremos com cada vez mais detalhes técnicos sobre como a autoinvestigação deve ser conduzida. Aqui veremos muito isso. Aqui, nesse Mundaka, a gente vai ver muito isso. O próprio Vedanta nos diz como conduzir a investigação. Para quê? Para que você não fique enredado nesse ambiente extremamente sutil da sua mente. Todo mundo aqui sabe como é que a mente pode apresentar um pântano em termos de ambientes sutis, né? A pessoa entra nesses pântanos, fica lá. Um caso extremo de pântano é uma pessoa viciada em drogas, por exemplo. Ela está num pântano mental. Então, a mente ela é o que se usa para investigar e, ao mesmo tempo, ela é aquilo que é investigado, né? É isso que vai sendo feito. O Vedanta cuida para que a gente não entre pelo caminho errado e fiquemos atolados. Porque tantas pessoas estão oferecendo tantos métodos de investigação, e isso também depois do advento da internet, tudo está disponível em todos os lugares. Isso é um grande perigo também, né? Ter a facilidade de acesso, né? O meu problema agora não é a falta de material disponível. O problema é que há muitas coisas. Eu não sei qual usar e nem como. Portanto, o próprio Vedanta, ele conta qual é o método. E qual é? No próprio Mundaka Upanishad, a gente vai ver qual é o método. Existe um método de investigação, tá? Esse é o método básico de qualquer escritura. Todo Upanishad vai te apresentar isso. Você vai até alguém que conhece o método, que conhece a chave para desvendar essa sabedoria, né? Então, você inicia um diálogo com essa pessoa. E como essa pessoa que você está procurando conheceu esse método? Nós, da tradição, diremos: eu fui ao meu guru. E você pergunta ao guru e ele dirá: eu fui ao meu guru, né? Esse é o parampará, é a tradição passada verbalmente que fala aquela invocação no começo, né? É passado, é uma linhagem de professores e alunos. Professores e alunos. Eles vão passando exatamente a mesma coisa um para o outro, né? Até mesmo os sábios védicos não dizem, nós descobrimos isso, essa escritura. Até mesmo eles dizem, nós herdamos isso do nosso guru. Por conseguinte, sabemos que os sábios védicos também não investigaram de forma independente. Olha que coisa interessante. Isso tem ocorrido na forma de um parampará, ou seja, transmissão de uma geração a outra. Não sabemos onde esse parampará começou. Nós nunca conseguimos identificar um determinado ser humano como iniciador. E, portanto, só podemos dizer que isso veio junto com a criação. Pronto, a mente faz um monte de pergunta, né? Como é que começa isso tudo? Aí você vai, o que que a mente está querendo? Um pirulito, para ela sossegar, né? Então, o que que o Vedanta vai dar para ela? Dá um pirulito. Você está querendo. Começou com a criação, tá bom assim? Ninguém sabe, mas já que você quer a resposta, vamos dizer que começou com a criação. E quando é que começou a criação? Aí você vai lá ver ali na formação dos cinco elementos, aí você tem outros pirulitos. O, o Chimayananda, ele às vezes ele tinha umas discussões com o guru dele, com o professor, que era o Tapovan. Aí ele dizia assim: por que que eu tenho que ficar aprendendo esse monte de coisa do Vedanta, cosmologia, tudo? Aí o Tapovan dizia assim: para que a sua mente sossegue. Porque se a sua mente não sossegar, ela não vai conseguir apreender o que que eu estou te passando aqui. Então, ou seja, é um pirulito. A mente fica lá chupando aquele pirulito, aí ela para de ficar. Por quê? Por quê? E aí ela abre as orelhas. É isso que ela faz. Esse é o truque, né? Então, para eliminar essa questão, diz assim: veio junto com a criação, é iniciado por Deus, né? Tem aqueles versos, né? O Dakshinamurti Stotram,
que fala sobre isso, né? A passagem inicial do conhecimento, né? Quando Dakshinamurti ele aparece para os sábios védicos e o conhecimento é transmitido em silêncio. Tem ali várias situações simbólicas, etc. Quem gosta é bacana investigar isso, né? É bem inspirador, né? Então, portanto, a investigação deve ser feita com a ajuda do guru. Agora, lembre-se, a palavra que ele usou aqui, com a ajuda, porque quem conduz a investigação é a escritura. A base do Vedanta é a escritura, é o Shruti, que a gente viu lá em cima, como eles chamam. O professor, o guru, ele ajuda o aluno, né, dentro do que a escritura está colocando ali. A mesma coisa o Senhor Krishna repete no Bhagavad Gita também. O que é esse sloka bem conhecido, né? É o verso 34, capítulo 4. Procure aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas respeitosamente e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento porque elas realizaram a verdade. Por que que tem essa relação respeitosa tudo? Isso tem muito nessa tradição oriental. Por que que ela ocorre? Né? Ela ocorre para que essa relação guru-discípulo não seja marcado por uma investigação do discípulo em cima do guru, o que vai desvirtuar completamente o objetivo da escritura. Ou seja, para que o aluno não entre em conflito com o professor, achando que o problema é o professor. Não, não. O que o professor está fazendo é trazer a escritura para o aluno, né? A base é a escritura. Por isso que tem essa relação cordial entre o professor e o aluno. O aluno se dirige ao professor e ele pede esclarecimento. Se ele, para a mentalidade oriental, indiana, se um aluno se dirige ao professor e pede esclarecimento, é porque, para ele, aquele professor sabe aquilo sobre o qual ele está precisando saber, né? O aluno ele aceita isso. Ele diz, não, esse cara sabe, né? Ele pode me esclarecer isso aqui. Então, eu vou lá ouvir ele. É um pouco diferente da postura ocidental, que é uma postura que debate bastante, né? A gente vê muito isso em escola filosófica. Mas aqui o problema não é esse. O problema é encontrar as melhores condições possíveis para que esse conhecimento seja passado, porque ele é extremamente sutil, né? Então, o resumo é esse: tenha um guia espiritual, tenha alguém que leve você dentro dessas escrituras de modo que elas possam ser úteis para você. Caso contrário, você vai acabar tendo problemas. Até mesmo os escaladores de montanhas têm um guia. Então, a próxima pergunta é: como é que eu vou encontrar esse cara, esse guia, esse professor? Quem é o guia certo? Como é que eu vou saber? Todo mundo diz que eu sou o guia. Não, você é o guru. Você é o próprio guru. Num certo sentido, está certo, mas na prática isso não ajuda nada o aluno. Dizer que o aluno é o próprio guru dele, no fundo, não está errado. É a verdade, é o que está ocorrendo mesmo, né? O aluno traz em si o próprio guru dele, que é ele, Brahman, que vai aparecer na frente dele como um professor. É assim que vai ocorrer. A natureza última do aluno, esse eu do aluno, que está aparecendo como aluno, também vai aparecer como professor. Mas isso não ajuda nada a falar isso para a pessoa, porque se ela estivesse usando isso dessa forma, ela não estaria precisando de esclarecimento. É por isso que essas orientações, elas acabam não ajudando muito. Elas acabam deixando a pessoa um pouco perdida, às vezes até mais perdida do que antes, né? Todo mundo diz que eu sou o guia. Pô, mas como assim, né? Como é que eu vou encontrar o guia certo? Nós não temos um método para saber quem é o guia certo, porque para saber o guia certo, eu deveria conhecer o método de investigação. Aí eu sei. Ou seja, eu tenho que conhecer a escritura para saber que aquele guia está funcionando bem. Está vendo como tudo gira em torno da escritura? É que nem a história de uma criança, um menininho, que ele estava lendo Como Criar os Filhos. Aí os pais lhe perguntaram, por que você está lendo esse livro?
Afinal, você que é a criança aqui. Os pais é que deveriam ler nós. Por que que você está lendo? O garoto disse: eu quero descobrir se vocês estão me criando do jeito certo. É esse tipo de inversão que tem que ter cuidado, né? Porque a pessoa pode olhar a escritura, né? E se ela não está devidamente orientada, ela vai se enrolar com muita coisa que a escritura fala, né? A escritura às vezes vai falar coisas que são aparentemente contraditórias, não fazem sentido. Por quê? Porque precisa de um aprofundamento, né? Então, como saber quem vai me orientar adequadamente? Não temos nenhum método para avaliar um guru. Por isso, falamos sobre a entrega a Deus, o que envolve também a vida religiosa. Aquela que a gente falou anteriormente, lembra? Que tem aqueles cinco rituais, eu prefiro falar cinco posturas obrigatórias, né? Que tornam uma pessoa religiosa, segundo essa visão aqui. É uma prática religiosa. Panchamaha, Pantamaha Yagna. Vyagna, é. É, Yagna, Yagna. Yagna, né? Se uma pessoa segue a vida religiosa, quando se torna devotado ao autoconhecimento, ele já havia preterido Deus a favor dos filhos, da riqueza, da resolução de problemas, cura de doenças, etc. Ao mesmo Deus ele vai se render. Esse mesmo Deus que ele negociou como se fosse tivesse uma operação de balcão numa feira, você me dá tanto, né? Eu te faço essas orações, você faz meu negócio prosperar, arruma uma boa vaga para o meu filho no colégio, tudo. Essa relação vai mudar, né? É a esse mesmo Deus que ele vai se reportar, só que agora de um modo diferente. Ao mesmo Deus, ele vai se render e dirá. Render aqui, ele vai reconhecer que ele precisa da ajuda de Deus. É isso que quer dizer render. Você precisa de ajuda, né? Nós precisamos de ajuda para chegar a esse conhecimento. Precisa de um meio, um modo de desvendar esse programa tão bem feito por essa matriz, né? Em última análise, eu preciso de orientação para atravessar as barreiras de Maya, usando o linguajar vedântico. Se eu não tiver orientação, eu vou me confundir aonde? Eu vou me confundir na minha mente, que já está confusa, que é o sistema que eu uso para me orientar. Esse sistema que eu uso para me orientar, se eu não tive, se ele não tiver bem calibrado, de acordo com o ensinamento, ele vai me ajudar a me complicar mais ainda, né? Então, ele tem que estar aferido. Vê o Vedanta como um meio de aferir a mente, de dar uma boa calibrada nela, para que quando você ouça o Mahavakya, aquilo ali fique claro para você, seja óbvio, né? Tu és Brahman, fica claro, você é isso. Às vezes não precisa nem de explicação. Quando a mente está bem ajustada, ela pega aquilo como se fosse um estalo. Pá! Ela vê, porra, é mesmo, né? É um ajuste. A esse mesmo Deus, ele vai se render, ele vai dizer, sim, eu reconheço, eu preciso de orientação. Ó Senhor, eu não vou pedir isso e aquilo, como já pedi minha vida toda, né? Dê-me, por favor, uma oportunidade de obter essa sabedoria espiritual. Ou seja, é uma oração. Isso é muito comum, gente. A pessoa ela encontra uma orientação depois de rezar, sabia? É muito comum. Eu conheço milhões de exemplos desses no Vedanta. Milhões é exagero, né? Que Vedanta é sempre uma meia dúzia de gato pingado. Mas tem sempre vários exemplos de pessoas que obtêm essa orientação depois de rezar. Eu rezei, né? Eu nunca fui de rezar, mas nessa hora eu rezei, né? Na hora que precisa, a coisa ocorre, né? A necessidade é é a mãe das invenções, né? A pessoa nunca rezou, ela inventa na hora ali uma reza que supra aquela necessidade, né? Então, isso aqui é uma reza, né? É uma reza, uma oração, uma prece. Isso, em geral, quando é feito com o coração aberto, leva a pessoa ou para um professor, ou para um sistema, ou para os dois, né? Alguma coisa que vai poder fazer com que ela rompa essa barreira, né? Uma vez que a pessoa se renda, que ela veja que ela realmente precisa de orientação e ajuda, Bhagawan, né, dispõe de uma agência de gurus, como os vários tipos de agência aqui, né? São agências, né, em vários níveis. Paramahansa é muito palhaço. O Bhagavan, então, ele tem uma agência de gurus.
ele vai enviar o guru apropriado no momento apropriado. Se não houver nenhum disponível por perto, ele próprio vai atuar como guru, como aconteceu no caso de Arjuna, né? Arjuna descobriu Sansara no campo de batalha. Ele descobriu Sansara da pior forma possível. Ele estava indefeso, queria cometer suicídio e ele encontrou o guru aonde? Ali, bem ao lado dele. Né? O charreteiro dele era o guru. O charreteiro, primo, eles eram primos e extremamente amigos. Aquele ali que era o guru dele, né? Bem ao lado. Assim sendo, dá-se início à autoinvestigação. Como o guru faz a autoinvestigação? Geralmente, o guru, geralmente, tá? É o nosso caso aqui. O guru, ele usa o Vedanta como um todo na autoinvestigação. Por quê? Porque o Vedanta tem vários modelos de diálogos. O Vedanta possui vários modelos de diálogos na forma de Guru Shishya Samvada. O que é isso aqui? É diálogo entre o professor e o aluno. É uma transmissão de conhecimento, é uma relação entre o aluno e o professor. Né? Cada Guru Shishya Samvada, ou um grupo de Guru Shishya Samvada, Samvada significa diálogo, é chamado de Upanishad. Então, o que é o Upanishad? O Upanishad é um diálogo, é um formato de diálogo para eliminar dúvidas. Veja bem, é um formato de diálogo. As perguntas feitas têm que ser feitas no modo apropriado, né? Você tem que entrar nessa malha de proteção de Maia do modo apropriado, com as perguntas certas. Então, o que é o Upanishad? O Upanishad é isso, é um diálogo entre um professor e seu aluno, né? Apresentado na parte final de todos os 4 Vedas. O Rig Vedanta, a parte final do Rig Veda, tem vários Upanishads na forma desse tipo de diálogo. O Yajur Vedanta também tem vários diálogos, bem como o Sama Vedanta e o Artavana Vedanta. Ele está botando Vedanta aqui para dizer que tem que olhar a parte final desses Vedas. Onde eles estão? Eles estão na parte final, Vedanta. Parte final do Sama Veda, parte final do Atharvana, do Yajur, etc. Os Vedas são 4. Os Upanishads são incontáveis. A tradição afirma que, originalmente, havia 1.180 Upanishads. Escritos quando? Não se sabe. Não se sabe. Não se tem precisão sobre isso. O que se sabe é que, quando a escrita chegou à Índia, eles já estavam lá, né? Mas não se sabe, realmente não se sabe. Então, começou com a criação. E a criação começou quando? Eu não sei. Cada Upanishad é um diálogo entre guru e discípulo. Restaram apenas 220 Upanishads sobreviventes, ou um pouco mais, dos quais 108 possuem comentários. Esses é que interessam para a gente, os que possuem comentários. Por quê? Porque eles podem servir para autoinvestigação. E 10 desses 108, são considerados os principais Upanishads. Por quê? Porque os primeiros comentários deles foram escritos pelo patrono dessa linhagem aqui, que é Adi Shankaracharya. Portanto, via de regra, todo guru usa esses diálogos e ajuda a ensinar o seu discípulo, em vez de inventar seu próprio método. Ou seja, já estão prontos, como pode sambar, né, que é uma planta. Tudo isso já está lá. Por que eu devo trabalhar para ter um método em particular, quando eu tenho 1.180 modelos? Posso escolher qualquer modelo. Adi Shankaracharya escolheu 10. Assim, no Parampará, nessa transmissão, né, de ensino de professor para aluno, o que a gente faz? A gente estuda o Upanishad. A gente vai estudar um determinado modelo. O que esse modelo vai fazer? Ele vai botar sob questão, vai botar na berlinda, exposto, as dúvidas que o estudante tem. Ele vai botar de um modo direcionado, com perguntas hábeis, respostas hábeis, para que possa ter um efeito benéfico naquele que estuda. Então, a gente estuda o Upanishad. O diálogo upanishádico, a princípio, ele vai deixar perplexo o nosso modo de dialogar.
A gente tem um hábito de diálogo que não tem nada a ver com esses diálogos que são apresentados nessas escrituras. Isso são diálogos investigativos e muitos deles são muito desconcertantes. Parece que são coisas meio sem pé nem cabeça. Por isso que a pessoa ela deve estar muito aberta para ouvir isso, né? E evitar ao máximo interferir com o que ela está escutando. Isso é uma habilidade que ela desenvolve também com o tempo, né? Além disso, o aluno precisa saber fazer as perguntas, né? É o que a gente falou um pouco acima. Tem que fazer a pergunta certa para que a resposta dada seja de proveito. Não adianta eu fazer qualquer pergunta para um professor, não vai adiantar nada, não vai acrescentar. Ah, o que que você acha de comparar isso que está nesse Upanishad agora com a abordagem espiritualista da escola tal, zoroastrista? Não é assim, não é assim. Se entrar por esse caminho, é como se você estivesse entrando por um caminho de religião comparada, fica um estudo mais filosófico, metafísico, não é isso. O Vedanta ele é prático, ele quer libertar você. É nisso que ele está interessado. É claro que ele serve, dada a excelência filosófica dele, ele serve para um monte de debates, né, acadêmicos, mas o objetivo básico não é esse. O objetivo da escritura é falar sobre você, para você, como você é. É isso que ele faz o tempo todo, né? Então, o aluno tem que saber fazer as perguntas. Portanto, o aluno tem que saber como levantar as questões, como perguntar e como responder. Não é que você deva ficar repetindo essa pergunta. Os modelos são disponibilizados como questionários de exames. Ou seja, você passa a ter vários modelos de diálogo. E você vai usar esses modelos para explorar o quê? As suas dúvidas, as suas incompatibilidades, né, que você juntou durante a vida toda, que agora estão batendo de frente com o que a escritura está dizendo. Você vai usar isso como se fosse um formulário, como se fosse um modo de você lidar com várias coisas que estão impedindo. Então, algumas pessoas gostam mais de um Upanishad, outras gostam mais de outros. Outras passam por vários deles, em cada um deles elas tiram um insight importante. Varia muito, depende muito do estudante, né? Principalmente da postura dele diante do ensino. Por isso que ele está querendo dizer, é disponibilizado como questionário de exame. Você vê como é que isso aqui se aplica a mim? Será que se aplica? A dúvida que ele tem é a dúvida que eu tenho? Não, isso aqui eu não tenho, tá joia. Então, vamos ver alguma outra coisa aqui que tem. Ah, isso aqui que ele falou, isso aqui eu tenho que investigar. Isso aqui sim, isso aqui eu estou embolado aqui. Entendeu? É um trabalho que ele é feito basicamente pelo aluno mesmo. O aluno ele é orientado, mas esse negócio de ficar chafurdando no universo mental dele, só ele pode fazer, né? Porque só você pode ver a verdade por si mesmo, em si mesmo. Ou seja, por quê? Porque só você pode entrar nesse ambiente, né, de construção de conceitos, de identificações, que é seu. Só você pode entrar nele e ver o que está acontecendo com ele, né? Como é que ele está montado, o que aconteceu, por que ele está te dando esse tipo de dúvida, né? Aí ele vai falar genericamente sobre os 10 mais famosos Upanishads. E eu vou deixar que ele apresente isso aqui na forma de um versinho, né, de um sloka. Eu vou deixar isso aqui para o encontro que vem. E eu vou aproveitar e eu já vou traduzir a parte que está faltando, porque aí a gente termina esse capítulo 3. A gente vai terminar no encontro que vem. Aí eu até entro um pouquinho com o 4 também, que já estou adiantando também. Tá joia? Então a gente dá uma parada aqui, onde ele vai apresentar esses 10 Upanishads mais manjados, né? Esses que têm esses cujos comentários, né, iniciais foram feitos por Adi Shankaracharya. Por isso que eles são tão assim bem falados no Vedanta, né? Porque eles foram comentados e desdobrados pelo Shankaracharya e depois por aqueles que ajudaram a desdobrar alguma coisa no comentário dele, onde houve essa necessidade,
fazer um desdobramento adicional. Tá joia? Então, Ve- alguém... Vedanta não é sobre Vedanta. Vedanta é sobre você. Isso, exatamente. É o que o professor sempre fala. E auto-investigação para obter o autoconhecimento e a autorrealização. É É, auto, é tudo auto mesmo, é próprio, né? é, É não tem jeito. auto-aplicável. É auto-aplicável, não tem jeito. Você é o seu campo de estudo. Pronto. Mas a importância, vou deixar aí mesmo, assim, é fundamental, e as escrituras trazem essa questão do guru, né? É, Porque senão a gente vai colocar um monte de é, impressões pessoais, né? isso. Viciadas, né? Condicionamentos. E É, isso é uma coisa que pega muito, a gente sabe aí. é, o guru, o professor, o que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar para você, através da escritura, como você se olhar de modo impessoal. É isso que ele vai fazer. Ele vai impedir que você transforme esse estudo numa terapia, por exemplo. Né? Isso aqui, o Vedanta, ele está aqui para libertar você da personalidade, não necessariamente para melhorá-la, embora ela acabe sendo, via de regra, melhorada como efeito colateral. Né? Mas o Vedanta não é terapia, embora a terapia possa ser usada também de um modo favorável, terapia, yoga, meditação, mas a base do Vedanta não é resolver os problemas pessoais. O único problema pessoal que o Vedanta resolve, que todo mundo tem, não é um problema pessoal, é um problema de identidade única. É isso que ele está interessado em resolver, é um problema existencial. É isso que o Vedanta resolve, é um problema existencial. Né? Então, por isso que tem que ter uma orientação para que o aluno não transforme a escritura no espelho das identificações dele. Esse é o grande perigo que tem. O aluno olha a escritura e ele começa a usar aquilo como espelho para falar das nuances da personalidade dele. Não, não é nada disso, né? Na verdade, o que que se chama de nuances da personalidade? Quando elas estão muito arraigadas, elas acabam representando um bloqueio à transmissão do conhecimento. Então, tem que ser apresentado uma visão impessoal da personalidade, né, para o indivíduo descobrir as regras básicas nas quais se mantém a personalidade e como você investigá-las adequadamente, sem ter que entrar no modo como essas características ficaram operativas em você, né, qual foi a gênese delas, que traumas foram insetados para acabar dando essa resultante, né? Então, o Vedanta ele não lida com isso, ele não vai resolver o problema pessoal, mas ele acaba resolvendo o problema pessoal porque ele mostra para você que você não é uma pessoa. É como se ele resolvesse o problema de uma erva daninha tirando a terra da erva daninha. Né? Não tem mais terra para aquela erva daninha. Não tem mais esse problema. Ah, mas não precisa matar a erva daninha? Não, não tem mais terra, acabou a terra. Não tem mais terra para ela. É assim que ele lida com a coisa. Mas é claro que a personalidade ela pode ser melhorada, né? E isso, como eu falei assim anteriormente, esse efeito é muito comum, ter uma melhora da personalidade, bastante comum mesmo. Mas não é o efeito principal. Aí, embora tenha gente que não aprecie muito, eu vou até falar de Jesus aqui, né? Buscai o reino de Deus, o resto lhe será dado por acréscimo. Né? Então, para não perder tempo, né? Vai direto para o alvo. O que que sou eu? Né? Buscai o reino. O que que sou eu? Isso é o que importa. O resto, os melhoramentos, etc., eles vão aparecendo, e aparecem mesmo. Né? Beleza. Muito boa essa colocação aí do Marcelo, né? É isso que a gente fala o tempo todo. Vedanta não é sobre Vedanta, Vedanta é sobre você. É aquilo que o Swami Paramartananda falou ali em cima. Puxa, eu passo aqui 1 ano e meio falando do Mandukya Upanishad e você não entendeu que eu estou falando de você. É isso que a pessoa, se ela não entender que ela está falando sobre ela, ela tem que investigar isso, né? Caramba, o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo que ele está falando sobre mim,
né? Em geral, é uma identificação que a pessoa vai ter que ver, vai ter que substituir por alguma outra coisa aí que o Vedanta apresenta, né? Com esses milhões, essas várias técnicas de investigação que tem, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma ideia, fazer alguma colocação? Beleza? Só para concluir, essa questão aí que não se busca um melhoramento psicológico, né? Apesar de ele acabar acontecendo. E que a gente tem que buscar mesmo é a desidentificação com o fazedor e o desfrutador. É isso, Isso, né? Que é isso. a Esse real é o resumo. natureza. E o psicológico vem a reboque, né? É um plus, É, é um é, bônus, vamos dizer. é. É porque o psicológico ele é todo montado, né, na identidade com o fazedor e com o usufrutador, então ele vai a reboque, né? Fica um psicológico mais dócil. O Vedanta acaba tendo um efeito terapêutico, ele deixa o seu ego mais dócil. Em vez dele estar no meio da sala, agora ele foi lá preparar uma comida, ajudar a limpar o banheiro, varrer o chão, né? Deixa de ser o centro e vai fazer o trabalho que ele tem que fazer, né? O Vedanta deixa o ego mais dócil, sim, mas a meta não é essa, né? Mas é claro que um ego dócil, ele facilita muito, né, a assimilação do conhecimento. E o que caracteriza, em termos de gunas, um ego dócil? É uma mente satívica, né? O ego que está associado, né, a uma mente satívica, ele é um ego bem mais dócil, bem mais fácil de lidar. Por isso que o Vedanta ele insiste tanto na sativização da mente, né? Deixar a mente mais satívica, né? Criativa, mais receptiva, né? Mais estável, desapegada, criativa, aberta, né? Para ouvir coisas inusitadas, concluir coisas diferentes, né? Esses são os efeitos que a gente vai tendo. Mas, fundamentalmente, é tudo sobre você. Sabe por que é tudo sobre você? Porque só tem você. Até esse negócio que é tudo sobre você, é você também. Então, não tem como sair dessa, né? Só tem você. Por isso que é só sobre você. Porque só tem você, não tem mais nada além de você. Mais nada. Graças a Deus. Tá joia, gente? Então, a gente volta na semana que vem, se for o caso, né? Se as condições levarem a isso. Mas, em geral, leva, né? Então, aí eu vou atualizar esse capítulo 3. Aí, de repente, a gente até entra um pouco aí no 4, que é muito interessante também. Tá joia? É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui para Martananda vai falar disso, com Santipada, que é um canto que acompanha os Upanishads, né? Aqui a gente usa no final um canto que acompanha o Isha, que é o Purnamada Purnamidam. A gente encerra com ele. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão a Dakshinamurti, a toda essa linhagem de professores e alunos, e gratidão a nós, porque na verdade só tem nós mesmo. Então, até a próxima. Valeu, gente. Muito bom ver vocês. Tchau. Ah, feliz ano novo, né? Divirtam-se, né? Aproveitar os fenômenos de Nietzsche, né? Maia. Maia tem essa brincadeira, né? Vamos comemorar o Ano Novo. Aí tá lá o Sol da Terra dando mais uma volta. E por aí vai. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né?
a partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.